Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a essa mesa redonda. Vocês que estão participando do Congresso Brasileiro de Epidemiologia. É um prazer a gente estar aqui hoje para debater um pouco a respeito do tema do censo. Meu nome é Rafael Guimarães, eu sou pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Eu faço parte do GT de Informação, Saúde e População da Abrasco, que foi o GT que sugeriu a realização dessa mesa redonda. E sou também coordenador do Grupo de Trabalho de População e Saúde da Associação Brasileira de Estudos de População. Eu queria começar agradecendo a Abrasco, em nome do GETIS, pela oportunidade de a gente poder compor esse grupo para discutir hoje, e também a ADEP pelo apoio que tem dado sobre essa discussão do censo no que diz respeito às questões de saúde. A gente hoje tem uma mesa que é muito privilegiada, porque a gente tem pessoas que são especialistas na área de estudos de população e que tem muito a falar conosco a respeito das questões do censo, especialmente no que diz respeito aos problemas que a gente vem tendo no Brasil e que tem proporcionado apagões estatísticos para os nossos dados em saúde. Então, o nome da mesa é Censo, Epidemiologia e os Apagões Estatísticos no Brasil. A gente hoje vai contar com a participação do Dr. Gabriel Mendes Borges, que é do IBGE, da professora Dália Helena Romero, que é da Fiocruz, e do professor Marcos Roberto Gonzaga, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente vai começar, eu vou já passar a palavra para o Dr. Gabriel, e eu queria que vocês fossem mandando pelo chat, com a participação de vocês, perguntas para que a gente possa, ao final, debater com os convidados e a gente possa discutir um pouquinho a respeito dos temas que eles vão abordar com a gente. Tudo bem? Vamos começar, então, com o Dr. Gabriel Borges, que vai falar um pouquinho sobre a abordagem dos quesitos do censo e aplicação na saúde. Então, Gabriel, obrigado por ter aceitado o convite. Estou passando a palavra para você. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todas e todos. Queria começar também agradecendo ao Rafael pelo convite, ao Rafael e a Abrasco pelo convite para participar dessa mesa. É uma honra compartilhar essa mesa com esses colegas. Eu vou compartilhar minha apresentação. Já estão vendo? Sim, estamos vendo. Pode só confirmar. Tá, tudo bem. Deixa eu só tirar essas coisas. Tá. Então, essa apresentação é sobre uma abordagem geral sobre os quesitos do censo demográfico e as aplicações na saúde. Eu já vou adiantando que assim, tem muita coisa relacionada à saúde no censo demográfico, a gente teria muita coisa para discutir, parte a gente pode deixar para os debates. Eu tive que fazer alguma seleção de algo de algumas questões que eu acho que são importantes, particularmente para esse público que está participando do Congresso e para essa mesa específica, né? Então, dando um panorama geral sobre os censos demográficos e o censo demográfico brasileiro em particular, assim, a gente tem que a principal e mais completa fonte de investigação estatística sobre a estrutura populacional de um país. Então, o censo, uma das características é a universalidade, né? Então, se propõe a pesquisar todos os domicílios e pessoas residentes no país. E no Brasil, assim como em alguns outros países, mas o Brasil é reconhecido por ter um censo bastante completo, com bastante informação. Então, assim, os censos brasileiros têm coletado informações sobre uma ampla gama de características demográficas e socioeconômicas da população. Que aí, quando a gente associa isso a recortes territoriais, que, como a gente disse, o censo é universal, está em todos os domicílios e todas as pessoas do país, gera uma quantidade de informação geoestatística riquíssima, né? E é a única fonte de informação sobre diversos aspectos para níveis municipais e intramunicipais. Então, a gente sempre vê informações muito desatualizadas, às vezes, porque o último censo foi em 2010, já tem aí 11 anos, e algumas informações só são coletadas no censo, né, para determinados níveis. Então, assim, é uma pesquisa fundamental sobre essa perspectiva também da análise no nível local, né? Então, é possível que vários de vocês já saibam, mas o próximo censo será realizado no ano que vem, 2022, a partir do dia 1º de junho de 2022.
Então, só para dar alguns panoramas gerais, alguns números, são mais de 200 milhões, de 212 milhões de habitantes, cerca de 71 milhões de endereços a serem visitados em todos os 5.570 municípios. Então, o IBGE contrata, 230 mil pessoas, né, para trabalhar nesse projeto. Então, é feito em todas as unidades da federação e são criados postos de coleta, coordenações regionais, enfim. É só para dar um panorama geral da grandiosidade do trabalho, né? E aí a gente tem questionários. O questionário, desde o censo de 70, o IBGE adota 2 questionários, que é o questionário básico e o questionário da amostra. O questionário básico do censo 2022 é aplicado em todos os domicílios do país e tem 26 quesitos sobre características dos domicílios e seus moradores. O questionário da amostra é aplicado, obviamente, só numa amostra dos domicílios e ele tem 76 quesitos. Ele é um questionário maior, né, mais amplo, mas ele é feito só numa parte menor, ele é feito só em uma amostra. Então, até o censo 2010 é aplicado só 2 frações amostrais, né, desde 70. Mas aí, principalmente com o uso de computador de mão, foi possível usar mais frações amostrais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, que os municípios menores têm uma fração amostral de 50%, os municípios maiores, 5%. Então, essa é mais ou menos a ideia da fração amostral para o censo 2022 também. Tá? Então, assim, isso é importante ter em mente para quando você vai fazer análise no nível municipal, no município menor, no município maior, no bairro. Então, assim, é importante, principalmente se for usar a informação da amostra, ter uma ideia da fração amostral e das possíveis variações amostrais que essas informações podem acarretar. E aí, indo para o tema mais específico, né, que eu acho que é mais relevante para essa mesa, quais são as informações do censo demográfico para políticas e ações e programas em saúde? O primeiro é que a população é alvo de políticas e ações em saúde. Então, todas as políticas e ações têm como alvo a população e uma população específica, uma população em determinada região, uma população em determinado grupo etário, de determinado sexo, enfim. Então, a gente tem que ter essa população para saber qual vai ser o alvo das nossas políticas em saúde. O segundo é que a população é um importante denominador de diversos indicadores de saúde, né, que usam outras fontes de dados como numerador. E aí a gente passa algumas questões temáticas que o nosso censo, o censo brasileiro é um censo muito rico, né, historicamente. A gente tem, por exemplo, informação sobre mortalidade, sobre fecundidade, sobre pessoas com deficiência, e além de diversos indicadores demográficos e socioeconômicos que atuam como determinantes sociais da saúde. E aí é um ponto importante do censo, que é a conexão de todos esses temas, né? Então, o censo é muito rico, mas ele se conecta também. Então, essa riqueza de um tema é conectada com outro tema, e aí que traz a riqueza de uma única fonte, uma única pesquisa, você ter vários indicadores e conseguir fazer esses cruzamentos, por exemplo, vou dar alguns exemplos, de mortalidade e algumas variáveis de status socioeconômico, por exemplo. A mesma coisa pode ser feita com pessoa com deficiência, saber pessoa com deficiência de determinada idade, determinada renda, determinado local, fecundidade por escolaridade. Então, assim, é uma infinita gama de cruzamentos e oportunidades para oportunidade analítica. E tem também informações sobre grupos populacionais específicos, que só são levantados no censo. Então, por exemplo, em 2010 a gente já teve perguntas muito específicas e bem detalhadas para povos indígenas. Agora, a partir de 2022, a gente tem um questionário específico para comunidades quilombolas. E a gente pode tratar de outros grupos também, se pensar em grupos populacionais, por exemplo, idosos, determinado grupo etário, assim, tem uma riqueza muito grande de informação para grupos populacionais específicos que sejam de interesse dessa análise do censo, né? Então, vou começar com a estrutura populacional por sexo e idade. Assim, essa estrutura é fundamental para a definição de populações-alvo de políticas e ações, como eu falei, porque o perfil epidemiológico da população é estritamente relacionado com essa distribuição, né? Então, assim, a população vai envelhecendo, a gente acompanha isso principalmente pelos indicadores do censo, e aí os próprios indicadores do censo, como fecundidade, mortalidade e migração, nos ajudam a refazer nossas projeções estimativas, que nos dão atualização do perfil
da estrutura etária, né, da estrutura demográfica da população, e aí a gente pode ir revisando as populações-alvo frequentemente. E, como que eu já falei também, os vários indicadores, como taxas de mortalidade, fecundidade, morbidade, cobertura de serviço, entre outros, usam o censo como denominador. E aí eu queria entrar num ponto assim, que tem essa complexidade, tem toda essa potencialidade, mas eu acho que algo que não é tão falado assim, nesse ambiente, nessa discussão da epidemiologia, que usa muito o censo, e eu acho que é algo que a demografia, essa discussão da demografia, pode contribuir, é a questão da avaliação da qualidade, né, da qualidade das informações. Então, é algo que assim é muito complexo fazer um censo, de uma magnitude tremenda, então tem problemas de cobertura e qualidade são inerentes, não só no Brasil, como qualquer censo no mundo tem seus problemas. É importante ressaltar que, mesmo sujeitas a erros, essas informações são extremamente valiosas, né? Principalmente se suas limitações são compreendidas. Então, se os usuários conhecem as limitações, podem fazer melhor uso dessas informações. Então, eu queria só chamar a atenção para algumas dessas limitações, não para, obviamente, para dizer que não se pode usar, mas que se deve levar em consideração para fazer as análises necessários usando essas informações censitárias. Então, por exemplo, assim, eu não vou ser exaustivo aqui, mas só para dar alguns, né, ilustrar com alguns exemplos, as crianças têm sido desproporcionalmente mais subnumeradas no censo. Então, isso é algo para levar em consideração. Então, se você usa a população do censo como denominador de algum indicador para construir alguma taxa para crianças, por exemplo, né? Então, assim, taxa de vacinação em crianças. É importante saber que existe subnumeração no censo para fazer isso para um município. Tá? Então, é só para ilustrar aqui a subnumeração, essa linha vermelha de crianças no censo latino-americanos, é só para também ilustrar que não é um problema brasileiro, mas é um problema bem geral. Ela é muito mais alta que a subnumeração no censo para as outras idades. Né? Então, existe uma subnumeração diferencial desse grupo e que a gente tem que estar atento a isso, ou fazer algum ajuste, ou pelo menos saber que isso acontece para indicar possíveis vieses nessa taxa. Né? E aí, assim, para tentar corrigir isso, o censo 2022 tem uma inovação que é perguntar exclusivamente sobre essas crianças. Então, pergunta quantas crianças de 0 a 9 anos moram nesse domicílio. Né? Então, assim, a ideia é um pouco tentar captar, reduzir esse problema de omissão de crianças. Tá? Outro problema pode ter diferencial de cobertura por sexo. Aqui é a pirâmide etária brasileira do censo 2010 e a que foi ajustada por uma análise demográfica que o IBGE fez em 2013. Então, a gente vê que ela tem uma subnumeração de crianças, né, tem uma diferença aqui, mas também os adultos, jovens, principalmente do sexo masculino, são um pouco mais subnumerados. A gente vê que não é nada que distorça significativamente a pirâmide etária, mas, dependendo do uso que se for fazer, é importante levar isso em consideração. E aqui é só para ilustrar também, a gente tem casos dos Estados Unidos, que tem essa subnumeração diferencial bem parecida, e no Reino Unido, no censo do Reino Unido, chega a 12%, 15% para alguns grupos etários, também só para mostrar que é algo que todos os países que fazem censo estão preocupados e fazem questão de reforçar para dar mais transparência aos resultados e dar mais insumos para os usuários fazerem suas análises. Outro problema é a atração por dígitos, né? Que a gente tem uma comparação do censo de 60 com o censo de 2010, a gente vê que as informações melhoraram muito, a gente vê que a informação de 2010 é muito mais suave, em 60 a gente tinha essa atração por dígito preferencial, então isso pode, se muito pronunciado, como na década de 60, pode enviesar a distribuição etária e pode, inclusive, afetar os indicadores que são utilizados, que utilizam o censo como denominador. Então, pode ser preciso fazer algum ajuste, enfim. Mas já tem melhorado muito, né? Assim, a informação de 2010 já está bem melhor. E aí, vou só para ficar no tempo, passar para o questionário, o que o IBGE faz é primeiro perguntar a data de nascimento, que a gente sabe que a data de nascimento é uma informação mais confiável, se a pessoa não souber, pede um documento, enfim. E aí, só se realmente não for possível conseguir a informação da data de nascimento, que é a informação mais precisa, aí sim se pergunta
a idade, né? Só para ilustrar também como que o IBGE trata isso, né? Como essa variável idade como uma variável fundamental, então tem um esforço de se conseguir uma informação mais precisa possível. E aí, assim, já vou para um outro tema específico que eu acho que é relevante para essa discussão dessa mesa, que é estudos de mortalidade, que uma das inovações que o Censo 2010 teve foi a investigação sobre óbitos no domicílio, de pessoas que morreram no último ano, que moravam no domicílio e que morreram no último ano. Então, assim, tem algumas vantagens. Primeiro, que é a única fonte de informação que é alternativa aos registros vitais, né, que permite o conhecimento dos níveis de mortalidade. Então, até para avaliar os registros em determinadas regiões, que a gente ainda tem dúvida se a cobertura é completa ou se ainda existem problemas de cobertura. Então, assim, a única fonte alternativa. Isso e para município também, para níveis mais desagregados, onde a gente pode ter, eventualmente, mais problema com os registros, a invasão de óbitos, por exemplo. Tá? E é a única fonte de informação que permite mortalidade diferencial por diversos atributos socioeconômicos, como eu falei anteriormente. Então, a gente pode usar essencialmente qualquer informação que é coletada no censo. Obviamente, tem várias limitações com isso, tem muito estudo que tem sido feito, não vou entrar nesses detalhes aqui, a gente pode deixar para o debate, mas a gente pode usar virtualmente qualquer questão que é perguntada no censo para fazer a análise diferencial de mortalidade, além de diferenciais regionais para pequenas áreas, coisas que os registros para municípios, sim, mas para níveis intramunicipais, por exemplo, se você fazer um estudo de mortalidade para favelas ou para bairros ou níveis intramunicipais, a gente não tem essa informação para registros. Né? Então, e uma outra vantagem é que você tem o numerador e o denominador da mesma fonte. Mas tem várias limitações, né? O período de dúvida sobre o período de referência da ocorrência de óbito, às vezes as pessoas não sabem ou não tem como reportar. A pergunta não é feita em domicílios coletivos, tem a própria desintegração de domicílios compostos por idosos, né? Depois que um domicílio, uma pessoa morre, tem a decomposição dos domicílios, e os domicílios unipessoais, onde não tem a pessoa para reportar o óbito, né? Então tende a ser subnumerado. Então, essa é a informação que está, o questionário que está para o censo 2022. E aí, assim, só trouxe alguns exemplos. A gente teve, na última década, vários estudos sobre diferenciais de mortalidade sobre couro raça, níveis educacionais, status socioeconômico, que estão as referências para quem tiver interesse depois, e estimativa desses diferenciais combinados com estimativa para pequenas áreas. Então, assim, tem ganhos importantes nos estudos de mortalidade em função dessas informações. Então, aqui é um exemplo de estimativa de mortalidade por idade e nível educacional, basicamente só para ilustrar mesmo, né, esse trabalho. Aqui por mortalidade até 19 anos, por se é indígena, o domicílio tinha o responsável indígena ou não indígena, para ver diferencial por cor ou raça, né, mortalidade e saúde. E aí, só para não estourar muito meu tempo, só passar bem rápido aqui outros temas que podem ser relevantes, se quem tiver interesse, assim, vale a pena investigar e pensar nas potencialidades, nas possibilidades. Fecundidade e mortalidade infantil, desde o censo de 40, o IBGE, os censos brasileiros, né, fazem os censos faz essas perguntas sobre fecundidade e mortalidade infantil, que traz informações relevantes para o programa de planejamento familiar e saúde sexual e reprodutiva. Tem uma investigação rica sobre pessoas com deficiências, aqui está o questionário para o censo do ano que vem, de dificuldade de enxergar, dificuldade de ouvir, dificuldade de andar, né? Então, vários de pessoas com deficiência. E uma questão que eu tratei lá no início são os povos e comunidades tradicionais, né? Análise por grupos populacionais específicos que só o censo permite fazer. Então, por exemplo, os indígenas, que vêm desde o censo 91, têm como categoria de cor ou raça, em 2010 passou a ser investigado no universo, né? no questionário básico e da amostra, e a partir de 2010, todas as pessoas que se declararam indígenas passam a responder perguntas específicas sobre etnia, língua falada, e o censo de 2022 avança ainda mais em áreas de interesse operacional, que então você consegue identificar esses grupos até em áreas que não tinham sido anteriormente, onde eles não tinham sido anteriormente identificados. E uma novidade também desse censo é a questão de
das comunidades quilombolas, né, que o IBGE inclui também pela primeira vez em áreas pré-cadastradas, né, nessas áreas de interesse operacional que eu disse, e considera quilombola, e aí tem perguntas específicas sobre as comunidades quilombolas. E aqui, só para ilustrar, né, essa notícia aqui, logo no início da pandemia, o IBGE divulgou essas informações sobre já na preparação, né, dessas áreas específicas, divulgou essas informações sobre povos e comunidades tradicional que foram usadas para o plano de imunização desses grupos, né? Então, assim, isso foi importante. Mesmo antes do censo, só com essa base prévia já foi importante para as políticas de saúde, nesse caso, o plano de imunização desses povos. Então, só para concluir, eu passei um pouquinho do tempo, mas só que, né, reforçar o que eu disse, que os censos demográficos são fundamentais para os estudos e políticas na área de saúde, é uma rica fonte de dados, né, que permite a informação dessas informações temáticas, e tem também inúmeras possibilidades de desagregação territorial que outras fontes não permitem, mas, como qualquer outra fonte de informação, tem suas limitações que, se bem entendidas, não dificultam, mas, por outro lado, potencializam, né? Na verdade, potencializam seus usos e aplicações. Tá, então é isso, fico à disposição depois aqui para o debate, se tiver alguma pergunta, algum comentário. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Eu vou, na sequência, passar a palavra para a professora Dália Romero, para que ela possa fazer a apresentação dela, e aí, enquanto isso, a gente continua aqui recebendo as mensagens, as questões para o debate que vai ocorrer ao final das 3 falas. Então, a professora Dália vai falar sobre a importância do censo demográfico para evidências científicas para as políticas de saúde. Então, Dália, seja bem-vinda, obrigado pelo convite. A palavra está com você. Boa tarde, meus colegas. Obrigada, Rafael, pela apresentação, pela organização da mesa. A meus queridos colegas Gabriel e Marco Gonzaga, colega demógrafo. E, bom, eu vou aproveitar são 20 minutos, né? Ou 15, enfim, entre 15 e 20 minutos, na verdade, eu quero deixar principalmente um registro da mudança do censo 2021 e do problema dele. Foi ótimo falar depois do Gabriel, porque o Gabriel já fez parte da tarefa de falar sobre políticas públicas e saúde. Eu vou agradecer, Rafael, que você me fale se está funcionando, pode me falar em qualquer momento se está funcionando ou não minha apresentação, tá? Vou abrir. Dália, a gente consegue ver a apresentação, sim. Sim, agora eu tenho que colocar o livrinho, né? Tá certo? Tá certo? Tá certo. Só que tá no slide 6, isso. Não, tudo bem, só que estava nervosa se ia dar certo na entrada, tá? Não, então, tá tudo certinho. Mas também pode, em qualquer momento, falar, interromper, perguntar. Ok? Bom, vamos lá. Eu estou contabilizando o tempo, mas te agradeço que me avise, tá? Então, a mesa se chama Censo, Epidemiologia e os Apagões Estatísticos no Brasil. Eu não posso deixar de falar de apagão. E eu quero falar um pouco sobre esse censo demográfico no Brasil, relacionar com a ciência, porque a gente está num congresso de epidemiologia, ciência da saúde, e pouco vou falar sobre políticas públicas, mas vou falar sobre o que a gente perde com as mudanças de censo quanto às políticas públicas. O primeiro, bom, meu lugar de fala, além de idosa, sou também socióloga e doutora em saúde pública e demógrafa. Então, ora falo como socióloga, ora em cada papel. Então, aqui, como socióloga, eu não posso deixar de lembrar nosso colega Senra, do IBGE, que ele insiste, muito bem, na sociologia da estatística. Essa é uma área que no Brasil é muito crua, mas ele é importantíssima para entender o censo como um fato social. Ele não é apenas
um questionário que a gente preenche, ele é um fato social. E assim mesmo, então, a produção de informação, ela também não é apenas dado, ela permite alguma estimativa, mas não permite outra. Difunde alguma ideia, mas não difunde outra. Então, a gente sempre tem que lembrar que a informação é um conhecimento comunicado. Então, desde o ponto de vista da sociologia da estatística, a gente tem que ver o visível e prestar atenção no invisível. Então, essa produção de dados, ela apenas, não vai condicionar apenas a informação. Informação já é uma construção também de conhecimento, mas também a ciência. Né? Não tenho tempo para aprofundar sobre isso, mas a gente tem uma década agora, que vamos começar tardiamente, a década de 2020, que vamos ter que prestar muita atenção sobre isso, sobre o que a gente produz, sobre o que a gente pode pesquisar e o que não é permitido pesquisar também. Então, dominar a produção de dados e dominar esse conhecimento científico, como eu falei, visibilizar ou invisibilizar. A única maneira de esse círculo que está aí fechado é a gente mudando de paradigmas, né? Ou não, ou reforçando alguns paradigmas também pode, reforçar. Então, é o que a gente fala de indicadores sociais, já falamos mortalidade infantil, etc., avaliar a qualidade, é o que está permitindo na produção de dados. Eu faço essa introdução porque, bom, já falaram aqui qual é a relevância do censo, e isso vou pular bastante, vou passar, mas eu vou lembrar algumas das notícias que saíram desde 2019 e algumas mais recentes. Uma delas, bom, o prefeito procurando a realização do censo, porque ele tem muita clareza que para traçar a política pública territorial, o sem censo é uma invenção sem fundamento. Ok. Dos problemas, por que essa mobilização em 2021? Bom, o argumento da vacinação, o IBGE utilizou muito bem, chamou a atenção como era importante para a fulana, o fulano denominador das taxas, né? Como calcular quanto precisa vacina, como distribuir a vacina, chamou muito bem a atenção. Não é apenas isso para o censo, mas a vacinação ilustra muito bem. A epidemiologia, ela repete em seus livros, ela fala constantemente que o censo é relevante porque é o denominador das taxas. Claro, na epidemiologia tentamos sempre medir os riscos na saúde e por isso trabalhamos com taxas. Mas censo é muito mais que isso. Eu acostumo falar para meus alunos, no lugar de fala que tenho sobre o censo, inclusive até nas próprias manifestações públicas, políticas, etc., que a gente tem que defender o censo como se defendesse o SUS, como se defendesse a vida, como se defendesse a educação. A gente vai para mobilizações pública, política, científica, e não vejo cartazes falando a favor da produção de dados de qualidade, e especialmente de censo. São poucos, né? Quando tem, eu faço registro, tenho foto. Quem quiser foto desse, eu tenho. Sempre que tem um cartaz, eu pego. Tem uma mobilização muito recente também, como é um fato social. Então, nós vemos também como a sociedade organizada, aquela sociedade organizada, ela defende também a produção de dados. É claro, este é um bom exemplo. Se a variável sexo só coloca homem e mulher, se a gente não vê, não tem pergunta sobre gênero, essas nuances não vamos ter dados. De maneira que pode se invisibilizar a problemática, pode interromper, inclusive, políticas públicas, porque não vai ser possível monitorar, não vai ser possível qualificar as políticas públicas.
Aqui não saiu alguma da que eu coloquei, mas é importante também, o Gabriel não falou, mas há uma preocupação que o IBGE tem, que a sociedade brasileira tem, e que eu me considero uma das pessoas militantes do ponto de vista da ciência, da saúde e da produção de dados, uma militante a favor do censo. E uma das questões que nos preocupam fundamentalmente é que é o repasse dos recursos, um dos problemas que gera, como eu falei, o repasse de recursos para o fundo municipal, mas a gente tem uma problemática muito séria que está resumida aqui, que é a diminuição do orçamento. Então, a perda de recursos para o censo é a única fonte que estuda o universo. Ele também é um fato social. Ele está indicando quais são as prioridades, qual é o que está se esquecendo. A gente pode ver aqui o que se estava solicitando, não lembro, Gabriel, se estou certa, mas mais ou menos começo de 2019, né? Começa esse período do IBGE. Nós temos, até agora, imagina, de 3 bilhões 400, nós temos agora a última ação de abril, chegou a 53 bilhões. Então, imagina, a redução é seríssima, né? É uma coisa que chama muito a atenção, mas isso não é uma novidade, né? Isso não é uma novidade, isso não começou agora na pandemia. Isso desde 2019, justamente quando se nomeou a Susana, nessa semana, teve uma redução muito forte do orçamento para o censo. Vários presidentes do IBGE alertaram sobre as consequências dessa redução, né? Já eles tinham orçado 2,3 bilhões, o que parecia muito pouco. Ele fala que é irreal fazer por 2,3 bilhões, e o que significa isso? Qual vai ser? Então, agora, a redução também do orçamento, ela pode ser colocada como a responsável da perda da qualidade. Mas muito mais que isso, muito mais que a perda da qualidade, a gente vai ver. Nós tivemos uma mobilização importantíssima também dos sindicatos, e eu trago algumas das falas dos sindicatos. Elas já estão avisando que nem o que tinha se usado no começo de 2019, antes de 2019, é suficiente, porque a gente teve uma inflação muito acentuada. A pergunta desta mesa, eu diria, para debater, é quem tem interesse em apagar o censo, né? A gente não pode esquecer, por isso que eu falo que a memória coletiva é fundamental, e eu acho que o sindicato do IBGE tem feito um excelente trabalho, deixando a memória em livros, em artigos, em reuniões, em seminários. E a gente não pode esquecer nunca que era começo de 2019, acho que abril, quando foi nomeada a Susana, a diretora, e o ministro da Economia, ele falou, bom, vamos a reduzir a pergunta, vamos a vender aquele prédio do IBGE, mas também reduzir a pergunta. Até porque, se perguntar demais, vai descobrir coisas que não quer saber. E já também, desde 2019, nós colocávamos com tristeza essa apatia brasileira ante o corte, que aquele corte ainda era menor, mas não a apatia brasileira, que eu estou falando só de parte do governo, estou falando nós também. Nós, como a Brasco lançou uma nota, mas eu acho que ainda falta muito para a gente abraçar essa causa de defesa do censo. Algumas questões que eu trago, coloco aqui, e Gabriel, perdão, podia também corrigir, porque eu fiquei num questionário de dezembro, acho que foi que se fechou em 2019, não sei se teve alguma mudança. Essa redução de perguntas de 34 para 26 do básico e do 112 para 76, se você vê o número, parece que não é uma coisa transcendente, né?
ele não seria transcendente. Cara, foi pouca coisa, mas vamos ver, nos poucos minutos que eu tenho, que foi o que se reduziu e qual era a consequência dessa corte dessas perguntas para a saúde e para as políticas públicas. De novo, esse apagão estatístico, o sindicato, como eu coloquei aqui, estava desde o começo avisando. Foi feita uma matéria na Escola Politécnica por André Antunes, que eu gosto muito de referenciar, parte do que eu vou falar. Ele colocou nessa matéria, e nessa matéria eu comentava justamente isso, estamos caminhando para ter um país desinformado, e a desinformação não colabora com a saúde pública brasileira 2019. Então, vou passar rapidamente para depois ter perguntas. O que foi cortado? E, de novo, me podem corrigir se está errado, ou se as perguntas voltaram, não sei. Uma foi a imigração internacional, que foi tirado do questionário da amostra. Outro sobre migração interna. Los técnicos, después de esta experiencia del censo 2010, las reuniones técnicas, la recomendación era colocar la migración interna no cuestionario básico y sería una ampliación de ese cuestionario básico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los municipios más afectados con la migración interna? Municipio pequeño. Y esos municipios, si las preguntas son colocadas na amostra, não permite captar o fenômeno. A gente tem problema de mensuração. E não sabemos quanto vai mudar o Brasil. Sim, em pandemia, a gente sabia que iria mudar. Com pandemia, ainda mais. Pós-pandemia, a conformação do município brasileiro, da migração interna, a pobreza, a fome está também afetando essa mobilização. Então, a gente não vai poder fazer esse estudo. Também a gente teve alteração no quesito que mede o impacto das políticas de redução da pobreza e desigualdade. O quesito rendimento no básico será aplicado apenas ao chamado responsável pelo domicílio. E nessa matéria do André, ele explica muito bem, porque perguntou para várias pessoas o que isso significava. No meu caso, eu respondi: quem estuda a população idosa sabe bem que ele muitas vezes não é o chefe, considerado chefe responsável, mas ele contribui, especialmente com o BPC. E isso vamos a perder. O rendimento por outra fonte, ele era dividido em 4 perguntas no 2010, e com essa modificação, a gente não vai ser possível identificar esse rendimento, esse ingresso de Bolsa Família, Previdência, aluguel. E a gente sabe muito bem que a medição adequada da renda da população depende muito da medição. Bom, a Marco Gonzaga vai falar um pouco sobre isso, sobre município pequeno. A presença de bens como TV, telefone, geladeira, motocicleta foi tomada também porque, para as grandes cidades, isso não faz muita diferença. Mas a gente sabe que para as pequenas cidades, justamente onde não chegam os inquéritos populacionais, como a Pesquisa Nacional de Saúde, como a PNAD, não tem, os inquéritos não comportam, não chegam até esses municípios pequenos. É justamente lá onde se vai dar uma grande diferença entre em uma comunidade, se a pessoa tem geladeira ou não tem geladeira, por exemplo. Dália, sim? Dália, desculpe, mais 2 minutinhos, tá? Tá. Então, a gente perde pergunta para o cálculo do déficit habitacional. A gente perde perguntas também sobre frequência de creches, escolas, ensino superior, todas elas que afetam a população mais pobre. Então, para ir terminando já, eu queria recomendar, eu até mando o link aqui, desse livro que o sindicato não apenas fez um livro, ele fez um seminário em setembro de 2019, no contexto do desmonte do censo, ouvindo experts na área, e eles publicaram, tem um PDF que todos podem acessar. As perguntas que se colocaram, por exemplo, foram essas: qual é o papel do censo demográfico no país?
quais são os processos envolvidos na preparação de um censo, o que pode acontecer se um censo é realizado sem respeitar a sociedade civil, as pessoas que são os técnicos, os que passaram anos definindo a pergunta. Isso também, algum país vai colocar, exemplo, Argentina, Chile. E também ele pergunta o que ocorre quando o Instituto de Estatística Oficial é desacreditado pelo governo de seu próprio país. Então, a partir faço essa análise a partir de algumas experiências latino-americanas. Bom, era isso. Obrigada. Seu microfone está mudo. Desculpa. Não, estou agradecendo a Dália pela apresentação e dizendo que me cabe esse papel de fazer um pouco o corte do tempo, mas eu espero que a gente, afinal, consiga ter um tempinho para fazer um pequeno debate e responder as perguntas. Eu vou passar, então, agora para o professor Marcos Gonzaga, que vai falar sobre o uso do censo nas estimativas de saúde em pequenas áreas e populações. Marcos, obrigado pela participação mais uma vez e passo a você a palavra. Ei, Rafael, agradeço pelo convite, a você, a organização do evento, para participar dessa mesa. A minha apresentação, eu vou, baseado no convite que você me fez, que era falar um pouco sobre o uso do censo nas estimativas de população e saúde em pequenas áreas. Eu vou, só contextualizando um pouco, né, até o objetivo dessa apresentação. Eu sou estatístico, demógrafo de formação, sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte desde 2013, onde tenho trabalhado e investido bastante em uma rede de pesquisa sobre estimativas de população e mortalidade em pequenas áreas. Vocês veem a minha apresentação? Sim, dá para ver. Okay. Bom, eu optei por fazer uma apresentação, já que o objetivo seria falar dessas estimativas, né, em pequenas áreas no Brasil. Eu optei por fazer uma apresentação que é, na verdade, uma coletânea de diversos resultados de pesquisa, né, produzidas no Laboratório de Estimativas e Projeções Populacionais do Programa de Pós-Graduação em Demografia, onde sou coordenador desde 2018, e também de algumas pesquisas em colaboração com pesquisadores de outras instituições nacionais e estrangeiras. Bom, quando a gente fala sobre a relevância justificativa, né, das estimativas de mortalidade e população em pequenas áreas, no caso das estimativas e projeções de população desagregadas por sexo e idade, Rafael já falou um pouco sobre os dados do censo. Na minha opinião, são de extrema relevância, principalmente, por exemplo, em pequenas áreas ao nível municipal, para o delineamento e o planejamento de políticas públicas, alocação de recursos, seja na iniciativa pública ou privada, né? Existem muitas demandas de estimativas, de se prever o tamanho e a composição da população no futuro nos municípios do Brasil, ou em algumas áreas mais específicas, e também de extrema relevância para estimativas de taxas demográficas e diversos indicadores, como o Rafael bem ressaltou, né? É o denominador de muitas taxas demográficas em diversos níveis geográficos no Brasil. Bom, em relação às taxas de mortalidade, há uma demanda cada vez mais urgente por estimativas mais específicas, mais detalhadas de mortalidade em pequenas áreas, né? Seja por planejamento de políticas em saúde ou até mesmo como insumo para outros indicadores, como tábuas de mortalidade, expectativa de vida saudável, mortalidade adulta, mortalidade infantil e por aí vai, né? E, mais recentemente, a gente tem notado a grande relevância de se ter boas estimativas sobre isso, até mesmo para análise, né, do impacto de excesso de mortes causados pela Covid. Existem já várias pesquisas falando sobre
quais são os indicadores mais adequados para se avaliar o impacto da pandemia, o excesso de mortes. E a gente sabe que, para comparações no tempo, entre populações, até entre populações subnacionais, é importante você levar em conta nessas comparações a estrutura etária da população. Então, você precisa trabalhar com taxas detalhadas por sexo e idade. Mas no Brasil, a gente tem um contexto que não é só nosso, né, mas um contexto de alguns desafios para a gente estimar e projetar taxas de mortalidade de população em pequenas áreas. Em relação à população, para pequenas áreas, a gente tem uma dificuldade aí de mensurar, né, e prever o comportamento das componentes da dinâmica demográfica, seja pela qualidade dos registros de nascimento e óbito, seja pela dificuldade também de você captar uma das componentes que são essenciais nesse contexto, que é a migração, né? Então, a nível de pequenas áreas, é muito difícil trabalhar com esse componente, e a gente acaba trabalhando com alguns métodos demográficos que a gente chama de quase coorte, que não é bem métodos que utilizam a projeção dessas componentes, como são as projeções que o IBGE faz ao nível de unidade da federação. Em relação aos óbitos, a gente tem aí, né, além dos erros de preenchimento com relação a informações faltantes, a causas mal definidas e por aí vai, nós temos também um problema que é muito grave de erro de cobertura e declaração da idade, né, tanto nos registros vitais como no censo demográfico. O Rafael bem colocou alguns problemas de cobertura nas idades iniciais, no caso do censo. Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui mais para o lado do erro de cobertura dos óbitos mesmo, né? A gente melhorou bastante o sistema de informação de mortalidade, o registro civil, melhoraram bastante a qualidade nas últimas décadas, mas ainda é persistente um diferencial regional de bastante relevância, que dificulta, inclusive, algumas análises comparativas e mais desagregadas. E tem também, no caso das taxas de mortalidade, quando se fala de pequenas áreas, a baixa exposição. Então, você tem um número muito pequeno de eventos e uma dificuldade enorme aí de se determinar um padrão etário para essas taxas de mortalidade. Esses resultados que eu vou mostrar, são dados provenientes do Sistema de Informação de Mortalidade, do Registro Civil e, né, de forma mais enfática aqui, os dados de mortalidade do Censo Demográfico de 2010. Então, eu vou falar de resultados que nós obtivemos a partir da combinação das informações de óbitos dessas bases de dados. E no caso da população, a população utilizada do Censo Demográfico de 2010, as estimativas são para diversos níveis geográficos, unidades da federação, microrregião, município, e algumas estimativas preliminares até mesmo a nível de setor. Eu vou explicar muito rapidamente sobre isso, mas tem alguns trabalhos que foram apresentados aqui no Congresso sobre isso e eu vou indicá-los. As estimativas são por idade simples, no caso das taxas de mortalidade, de 0 a 99 anos, e no caso das projeções populacionais por grupos etários quinquenais. Então, falando um pouco sobre as projeções, eu não vou entrar muito em detalhe sobre a questão do método, quero falar mais um pouco sobre os resultados, então eu deixo aqui indicado os artigos que explicam os pressupostos utilizados e explicam os métodos em detalhes. Eu pedi à moderadora, a monitora da sessão, para compartilhar com vocês esses links, então vocês têm acesso a esses artigos, aos resultados, às rotinas computacionais e por aí vai. Mas em relação às estimativas de população, estimativas de projeções, nós fizemos uma combinação de um método que a gente chama de quase coorte, que é um método de relação de coortes, que projeta a população nas pequenas áreas, olhando para o crescimento entre os grupos etários. Combinamos esse método com o método Bayesiano empírico de suavização espacial para amenizar algumas limitações da aplicação desse método em pequenas áreas. E aí, como resultado, a gente tem aí, esses resultados estão disponíveis no site do Laboratório de Estimativas e Projeções Populacionais da UFRN, o link está aí com vocês, é só preencher um formulário que tem acesso a todos esses resultados. Nós temos as projeções das populações municipais do Brasil, de todos os municípios do Brasil, 5.570, incluindo os 5 municípios que foram criados depois do censo de 2010, projeções entre 2010 e 2030 da população por grupos etários quinquenais até 90 anos e mais. Então, vocês veem aqui na esquerda, né, as pirâmides etárias, para algumas UFs que eu selecionei em cada região, e essa nuvem de linhas aqui são as estruturas etárias municipais projetadas, bastante coerentes aí com a estrutura etária da grande região, porque essas estimativas e projeções populacionais municipais são ajustadas pelas projeções
do IBGE para as unidades federativas. Então, elas são ajustadas e alinhadas com o que se projeta de crescimento da estrutura etária nessas unidades federativas. À direita aqui eu mostro um box plot por grupo de idade da variação nas taxas de crescimento populacional, onde a gente nota claramente, entre 2010 e 2030, a gente vê claramente que os grupos mais idosos são aqueles que vão crescer a taxas maiores nesse período, implicando em toda essa questão do envelhecimento da estrutura etária da população. Em relação às taxas específicas de mortalidade, nós publicamos já em 2016, 2018, alguns métodos para projeção, para estimação, aliás, das taxas de mortalidade em pequenas áreas no Brasil, basicamente ao nível de micro-regiões. Então, tem esse artigo aqui de 2016, da Revista Brasileira de Estudos de População, que a gente publica um método relacional que permite estimar e suavizar as taxas de mortalidade municipais em pequenas áreas, sob o pressuposto de 100% de cobertura dos óbitos, que a gente sabe que não é verdade, mas é um método apenas para suavização, combinado com o modelo bayesiano, que combina essa estrutura de mortalidade por esse primeiro método com algumas a priori para o grau de cobertura dos óbitos em alguns intervalos etários. Então, a combinação desses dois métodos nos permitiu estimar taxas de mortalidade específicas por idade simples em todas as micro-regiões do Brasil em 2010. Uma estimativa probabilística, porque sendo um método bayesiano, a gente tem uma distribuição a posteriori aí para essas taxas de mortalidade em cada idade. Aqui eu mostro, só para vocês terem uma ideia, os graus de cobertura pelos 3 grupos de idade que a gente considerou, né? O grau de cobertura na primeira idade, que ele é sempre menor na primeira idade do que nas demais idades. A gente considerou que acima dos 30 anos, os métodos demográficos estimam razoavelmente bem o grau de cobertura, e abaixo, entre 1 e 29 anos, a gente supôs que é o intervalo etário com melhor cobertura em função do excesso de mortes por causas externas, que geralmente são óbitos com melhor cobertura. Então, esse box plot aqui, ele mostra claramente, né, esse padrão etário do erro de cobertura, com um menor nível sempre de cobertura na primeira idade, depois um melhor nível entre os 29 anos e um nível intermediário acima dos 30 anos, com uma grande variabilidade, principalmente no grau de cobertura infantil, e um diferencial importante ao nível das grandes regiões. A gente vê que na região sul, praticamente, né, a distribuição gira em torno de 1, ou seja, praticamente 100% de cobertura nas micro-regiões dessa região em 2010, e com maior variabilidade e pior cobertura nas regiões norte e nordeste. Bom, depois, como a gente não tinha as informações suficientes, né, para o modelo bayesiano para estimar diretamente as estimativas ao nível de município, o que nós fizemos foi pegar esses graus de cobertura estimados ao nível de micro-região, estimar e suavizar as taxas ao nível de município, assumindo 100% de cobertura, e aplicar aquela cobertura da micro-região nos municípios da mesma micro-região. Claro, tem um pressuposto forte aqui, que é assumir que os municípios de uma mesma micro-região são homogêneos em termos do grau de cobertura nesses intervalos etários. Pode ser um pressuposto forte, mas a gente supõe que, ao nível de micro-região, as áreas são bem parecidas em termos sociodemográficos. E aí, entrando já na questão importante desta mesa, que é essa combinação, né? Nós fizemos uma comparação dos óbitos ao nível de município por sexo e idade, do SIM e do registro civil, comparamos com os óbitos que são enumerados pelo censo, né? Conforme o Gabriel falou do quesito de mortalidade. E aí, para amenizar alguns daqueles problemas que o Gabriel levantou, principalmente com relação ao período de referência, nós pegamos no registro civil e no SIM somente os óbitos nos meses que coincidem com o período de referência do censo. E aí nós montamos, esse quadro aqui é um quadro resumo, mas tem um trabalho que foi apresentado no post eletrônico, PE 48, né? Foi apresentado no dia 22, que tem esse trabalho completo e mais detalhado para quem tiver interesse. Mas uma coisa que foi surpreendente para a gente é identificar que na região norte, o censo ele reporta um maior número de óbitos do que o registro civil e o SIM, em muitos municípios. É claro que, ao nível de Brasil, o censo tem uma menor cobertura comparativamente ao SIM civil, mas para muitos municípios da região norte, principalmente os municípios mais interioranos, né, a gente identificou aí, municípios do norte e do nordeste, identificamos aí
o censo como uma fonte de maior cobertura. Então, o que a gente fez foi montar uma base, combinando basicamente o SIM e o censo desses óbitos para captar aí um maior número de óbitos da região norte, trazido pela informação do censo demográfico. E aí nós atualizamos aqueles modelos, os resultados daquele modelo bayesiano, que foi publicado na Demography em 2018. E aí nós temos esse resultado aqui. Esse mapa em verde, né, ele mostra a mediana da expectativa de vida a nascer. As cores mais escuras são as áreas com mais baixa expectativa de vida a nascer. E as cores mais claras com a expectativa de vida a nascer mais alta. Tem um destaque aqui para a Bahia, mas é porque eu estou usando aqui alguns resultados de outras apresentações. O gráfico da direita, ele mostra, num padrão de cores aqui de amarelo para vermelho, nas áreas em vermelho, as áreas onde a gente tem uma menor incerteza em relação às estimativas. E as áreas mais claras, amarelas, a gente tem uma maior incerteza, ou seja, o intervalo de credibilidade estimado pelo modelo na distribuição a posteriori foi muito maior nessas áreas mais claras aqui desse mapa. Então, a gente vê claramente, né, as regiões sul e sudeste com menores expectativas de vida a nascer e uma menor incerteza em relação a essas estimativas. E as áreas do norte e nordeste, menor expectativa, com maior incerteza também sobre as estimativas, porque o modelo bayesiano ele combina, vou repetir, baixa exposição com o problema de alguma incerteza que nós temos também em relação ao grau de cobertura. Se você pegar diversas publicações, você vai ver diversos graus de cobertura diferentes estimados, inclusive diferentes daqueles que o IBGE publica. E a gente considerou toda essa amplitude, né, de graus de cobertura na nossa distribuição a priori do modelo. E aí, entrando nas taxas municipais, conforme eu falei, esse gráfico aqui, eu selecionei apenas 3 municípios de acordo com o tamanho da população. Aqui são as taxas de mortalidade masculinas estimadas, né, para um pequeno município do Ceará, depois para Chapecó e Santa Catarina e para o município de São Paulo. Então, esse X aqui mostra as taxas observadas e uma grande variabilidade, e essa variabilidade diminui à medida que você aumenta o tamanho da população. A curva azul são as taxas estimadas com intervalo de 80% de credibilidade. Também a incerteza diminui quando você aumenta o tamanho da população. E você percebe também claramente algum efeito do erro de cobertura e essa correção que é feita na medida em que a taxa estimada está um pouco acima da taxa observada, ou seja, o resultado já incorpora algum ajuste em função do grau de cobertura, mas o mais importante aqui é mostrar que a incerteza diminui bastante em relação ao aumento do tamanho da população, mas boa parte dessa incerteza vem também da incerteza que temos em relação ao verdadeiro grau de cobertura por aqueles intervalos de idade. E aqui já uma distribuição dessas taxas de mortalidade, aliás, aqui já dá a expectativa de vida ao nascer em 2010 por município. Né? Novamente, as áreas mais escuras aqui são as áreas com maior expectativa de vida a nascer e as áreas mais claras com menor expectativa de vida a nascer. Eu peço desculpas, o gráfico está em cor diferente em relação àquele de micro-regiões, mas eu tive que fazer aqui um apanhado, um retalho de várias apresentações que eu já fiz. Mas o padrão aqui, né, a distribuição espacial aqui, ela mostra aquilo que a gente já supunha, né, aquilo que a gente já conhece sobre os diferenciais de mortalidade no território brasileiro, que são menores níveis de mortalidade nas regiões sul e sudeste. É claro que você tem alguns focos identificados de baixa mortalidade no norte e no nordeste. É claro que ainda operam algumas limitações que não são superadas por esses métodos. E aí, falando um pouco de outros indicadores, né, eu trago aqui 2 mapas. O da esquerda é a distribuição da probabilidade de morte infantil. Aqui, as áreas mais escuras são as áreas com maior probabilidade de morte infantil. E o gráfico da direita, a probabilidade de morte adulta. Novamente, as áreas mais escuras representam as áreas com maior probabilidade de morte. Então, a gente vê, novamente, um padrão espacial muito claro, né? Com uma mortalidade infantil bem mais baixa nas regiões sul, sudeste, mais altas na região nordeste e norte, e aqui no norte de Minas Gerais, e em boa parte do centro-oeste também. Em relação à mortalidade adulta, o padrão espacial não é tão claro, a qualidade da resolução aqui não nos permite analisar com mais cautela, mas é possível você observar um maior nível de mortalidade adulta em algumas áreas específicas, principalmente no litoral das capitais do Nordeste, né, e nas áreas das regiões metropolitanas, né, dos estados do Sul, do Sudeste também.
E aí, aqui eu trago de forma bem preliminar alguns resultados ao nível de setor censitário do grau de cobertura dos óbitos. Como é que foi possível fazer isso ao nível de setor censitário? A gente trabalha já há algum tempo com o pessoal do SIDAX, da Fiocruz Bahia. O professor Maurício fez uma apresentação hoje sobre a plataforma do SIDAX, na conferência que ele apresentou, e uma das plataformas do SIDAX é aquela base da coorte dos 100 milhões que eles fizeram um linkage com o Sistema de Informação de Mortalidade, né, e o SINASC. Então, eles conseguiram identificar os óbitos a nível de setor censitário, fizeram uma geocodificação disso, e nós, utilizando aquelas estimativas, né, de cobertura e de mortalidade ao nível municipal, fizemos uma adaptação do método empírico, um método proposto por Tim, Adair e Lopes, que propõe um modelo de regressão que consegue estimar o grau de cobertura total dos óbitos a partir de algumas informações de variáveis explicativas, como, por exemplo, a taxa bruta de mortalidade, a proporção de população acima de 65 anos. Então, é um modelo de regressão que nós ajustamos e adaptamos para dar conta de estimar o grau de cobertura de todos os óbitos, uma estimativa bem preliminar ainda, ao nível de setor censitário, mas esse trabalho aqui também está sendo foi apresentado de forma detalhada na sessão, em uma das sessões aqui deste congresso. Por fim, só para fechar, eu trago, com base nesses resultados, algumas reflexões. Primeiro, né, a importância do censo para estimativas e projeções populacionais. A gente está aguardando com ansiedade o censo 2022 até para avaliar a qualidade dessas projeções. A importância do quesito de óbitos no domicílio. Lembrando que esse quesito ele teve presente no censo de 1980, mas eu acho que foi só no questionário da amostra. Esse estudo aqui do Queiroz e Soia, né, na REBEP, ele identifica que o grau de cobertura geral dos óbitos no censo saltou de 40% em 80 para 80% em 2010. 80% é um grau de cobertura razoavelmente bom, considerando que a informação vem do censo, né? E também esse quesito ele é muito recomendado pela ONU nos países onde se tem problema de cobertura dos registros civis, até mesmo para se fazer a avaliação desses sistemas de registro, né? E também permite fazer análise das desigualdades socioeconômicas da mortalidade, como o Gabriel falou, e alguns estudos aqui, cito alguns estudos, inclusive, que ele publicou. E também permite a construção de indicadores de desigualdade a nível intramunicipal. Eu trago como exemplo o Índice Brasileiro de Privação. Teve um minicurso antes do Congresso sobre o IBP, e também tem vários estudos aí que foram apresentados ao longo do Congresso utilizando esse índice para avaliar a desigualdade em diversos indicadores de saúde. Em relação às taxas de mortalidade por sexo e idade no Brasil, eu destaco a importância da avaliação e correção dos dados, como o Rafael falou. Isso é muito importante ainda, apesar de ter melhorado bastante, mas os diferenciais regionais são persistentes. A combinação de métodos, né, não dá para ficar mais só em métodos demográficos, a gente precisa combinar com metodologias estatísticas para a gente conseguir fazer uma avaliação, mais do que uma avaliação pontual da estimativa, uma avaliação probabilística, que é de essencial importância para políticas públicas. É isso aí. Agradeço, muito obrigado e fico à disposição para perguntas. Todos os links que eu apresentei aqui nessa apresentação eu pedi para disponibilizar para vocês aí no site. Posso disponibilizar também a apresentação, se alguém me requisitar. E essa é a equipe aí que faz parte desse retalho de vários resultados de pesquisa que eu apresentei. Muito obrigado. Marcos, obrigado pela apresentação. Eu vou rapidamente fazer um breve resumo do que a gente viu até então. Eu queria colocar um ponto para a gente poder iniciar um debate. Eu aproveito para reforçar para que a plateia mande as questões aqui pelo chat, porque a gente vai tentar organizá-las para que a gente possa responder até o encerramento da mesa. Eu acho que o Gabriel, a Dália e o Marcos eles vão tocando em pontos importantes que dizem respeito ao apagão estatístico e que tem a ver com dimensões que são um pouco diferentes, mas que elas convergem para o mesmo ponto, que assim, a gente conseguiu obter uma fonte de informação que tem qualidade e que tem abrangência, né? Em nível nacional, mas que a gente possa trabalhar com áreas que são de tamanhos muito desiguais, que é a realidade do país. Então, a gente tem municípios com 8 milhões de habitantes, mas tem também municípios com 1.200 habitantes, e a gente precisa dar conta de conhecer, ter um bom retrato de todos esses lugares. E a gente só consegue dar conta disso através do censo. Então, a gente tem um intenso debate aí
acho que desde 2019, pelo menos, né, sob 2 pontos de vista, assim, que é a garantia do financiamento para a execução do censo, e também a questão da redução do questionário universal e também do questionário da amostra, a redução do número de quesitos e a tentativa de manutenção das dimensões que são abordadas pelo censo. A gente sabe que existem algumas pesquisas que são fontes alternativas de dados, tem alguns registros administrativos, mas a gente também tem problema, porque a gente não consegue necessariamente garantir a continuidade da série histórica devido à diferença, né, da questão da qualidade do dado desses registros, da disponibilidade do dado desses registros e também da cobertura territorial dessas fontes. A gente, por exemplo, tem muitas questões que foram duramente criticadas, né, na tentativa de retirar do censo, sob o pretexto de que elas estariam incluídas, por exemplo, na PNAD. Só que a PNAD não tem abrangência municipal. E a gente tem aí pelo menos 50% dos municípios brasileiros com menos de 12 mil habitantes. Então, para esses municípios, se não é o censo como a principal fonte de informação, não há como você implementar a política pública nem fazer monitoramento e avaliação. Então, a defesa que a gente procura fazer do censo é um pouco nesse sentido, de que a gente precisa do censo para conseguir dar resposta, especialmente a esses locais em que a gente não tem uma população grande o suficiente para que o município consiga caracterizar uma unidade representativa, né, das pesquisas amostrais. Então, acho que esse é o grande ponto que a gente tem tratado já há alguns anos, né? A gente, que eu digo, né, os pesquisadores que têm estado mais envolvidos com a discussão a respeito do censo, e por isso a gente quis motivar essa mesa hoje, porque, na verdade, o censo ele é, talvez, uma das principais fontes de informação também para estudos epidemiológicos, se não para obtenção de dados sobre uma eventual exposição a um desfecho em saúde, pelo menos para que a gente possa ter um denominador adequado para o cálculo dessas taxas, né? Então, essa é uma discussão que é emergente não só para a área de estudos de população, da demografia, das ciências sociais, mas, sobretudo, para a área da saúde. E a saúde precisa se somar a esse grande grupo que tem feito essa defesa histórica com relação ao censo, né? É sempre bom lembrar que os ataques ao censo eles têm sido mais contundentes, né, desde 2019, face a esse novo governo. Então, são ataques de certo ponto de vista técnicos, porque passa um pouco sobre essa discussão dos quesitos, mas, sobretudo, um ataque político, uma decisão, na verdade, institucional de reduzir o acesso à informação, né, sobre a população brasileira. E isso tem uma repercussão direta, né, no tanto que a gente consegue fazer a avaliação das políticas públicas e a implementação delas. Então, quis trazer esse ponto, que eu acho que, na verdade, ele é o grande pano de fundo que justifica, na verdade, todos os problemas que a gente vem enfrentando com relação a esses apagões estatísticos. Eu, só para terminar, queria reforçar que esses apagões estatísticos a gente quis colocar no plural para tentar reforçar a ideia de que, na verdade, as questões relativas ao censo elas não são isoladas num contexto maior de ataque às fontes de informação, né? E esse tem sido uma questão que tem se tornado notória, e é até muito curioso que esta semana a gente tenha tido a primeira prova do Exame Nacional de Ensino Médio, e isso tenha sido o tema da redação desse ano, né? Acho muito curioso que a equipe técnica hoje do Ministério da Educação tem conseguido romper um pouco essa barreira política na tentativa de cercear os temas das questões do Enem, mas, sobretudo, tentar trazer um pouco essa discussão já para gerações mais jovens, no sentido de mostrar o quanto que é importante um Estado, nação, ter acesso à informação para garantir a sua soberania nacional. Então, esse seguramente é um tema que está se revestindo de muita importância, e por isso a gente quis muito que essa mesa acontecesse, né? E que a gente procure garantir, né, a oportunidade sempre de falar sobre isso, sobre as questões do censo de uma forma crítica, para que a gente possa manter essa fonte de informação tão rica, tão preciosa que é para o Brasil como um todo, né? A gente tem 2 perguntas. Vou fazer primeiro essas 2 perguntas, e mais uma outra, mas que eu acredito até que Gabriel possa responder um pouco melhor, que são do Mário. Mário pergunta: para o censo 2022 já foi feita uma definição dos territórios dos setores censitários? Se sim, já estão disponíveis para acesso público? E, desculpa, eu não sei se é Geiser, pergunta: o novo censo inicia em junho de 2022, qual é a previsão de conclusão? Então, eu coloquei um pouco alguns pontos para a gente refletir, eu vou colocar as perguntas para a gente tentar disponibilizá-las, e aí, ao final, a gente pode encerrar um pouco fazendo uma discussão sobre esses pontos que eu coloquei. Tudo bem?
Eu respondo essas perguntas, né? Bem, sobre a segunda pergunta, a ideia é começar 1º de junho e o censo tem duração de 3 meses, né? Então, é possível que ainda tenha um tempo para revisão e termine entre 3 e 4 meses, mas esse é a ideia. Então, seria coleta em junho, julho e agosto. A ideia é que já se tenha publicação no ano de 2022, pelo menos dos totais populacionais, enfim. Em relação à primeira pergunta, não sei se eu entendi bem, mas se já está definido, já estão definidos os setores censitários, né? Está em fase de fechamento nesse momento, sempre tem uma revisão contínua da base territorial e do cadastro de endereço que compõe as unidades dentro desses setores, mas está em fechamento, está para fechar por agora, mas ainda não está publicamente disponível, né? É usado uma informação operacional para dar subsídio para o censo, mas certamente assim que o censo começar já vai estar fechado e vai ser disponibilizado com os resultados do censo. Obrigado, Gabriel. A gente tem uma outra pergunta aqui do Rafael Moreira, da Fiocruz, Pernambuco. O que dizer sobre as estatísticas de mortalidade da Covid ser apresentada por um consórcio de imprensa no lugar do próprio Ministério da Saúde? Eu deixo à vontade para vocês responderem essa pergunta. Dália? Acho que a Dália caiu. Marcos, você quer responder essa pergunta? É uma pena. Eu acho que a gente perde um pouco a questão da credibilidade da informação. A gente teve, ao longo da pandemia, diversas... inclusive, em algum momento, se eu não me engano, teve uma interrupção no DataSUS, né, em relação a essas estimativas. Em outro momento, passou-se a apresentar por esse consórcio. Você tem aí algumas outras iniciativas também de tentar disponibilizar esses dados. Então, assim, eu acho que aquela credibilidade que é construída com muito sacrifício pelo Ministério da Saúde em relação à disponibilização dos dados via plataforma DataSUS, eu acho que ela pede um pouco essa credibilidade, porque você vai comparar, começa a ver diferenças entre algumas fontes de informação, e isso, na minha opinião, é prejudicial até mesmo para a estimativa dos indicadores e avaliação do impacto da pandemia. É até oportuno, porque a próxima pergunta que eu vou fazer tem a ver um pouco sobre essa questão da continuidade, né, da série histórica. Mas queria só complementar um pouco o que o Marcos fala, no sentido de que não se trata só da disponibilidade das estatísticas. Assim, a gente tem tido uma dificuldade real de ter uma certa regularidade com relação à assessoria de comunicação também, porque não se trata só de obter o dado, mas também saber divulgar ele de uma forma inteligível para a sociedade civil, né? Eu digo isso porque eu sou do Observatório Covid-19 da Fiocruz e a gente tem sido bastante demandado, assim, desde o início, assim, no último ano, eu diria, com relação a panoramas e cenários epidemiológicos da pandemia. E, em algum momento, a gente meio fez um turnover com o Ministério. E aí, hoje, assim, a imprensa procura muito a gente para poder tentar discutir esses cenários, e a gente vê isso até de forma mais recorrente do que com o próprio Ministério. Então, acho que tem um pouco essa necessidade, né, da gente discutir o papel um pouco do Ministério e de quanto que a gente precisa que o Ministério recupere um pouco essa liderança, né, para poder fornecer estimativas mais adequadas e que possa fazer um pouco essa comunicação em saúde. Bom, a pergunta que o Gerson coloca, Gerson Marinho, da FRJ, diante da retirada de alguns quesitos, como se dará o processo de comparação com censos anteriores? De alguma maneira, os demógrafos vêm discutindo isso? Não sei. Dália, você quer comentar essa pergunta? Eu caí, voltei, estou meio perdida. Pode repetir a pergunta, por favor? Posso. O Gerson Marinho, da UFRJ, pergunta: diante da retirada de alguns quesitos,
como se dará o processo de comparações com censos anteriores? De alguma maneira, os demógrafos vêm discutindo isso? Olha, a demografia e a epidemiologia são ciência. A ciência, nós temos a inspiração de Emília do sítio de Pica-Pau Amarelo. A gente sempre tem um faz de conta. Esse faz de conta são metodologia que a gente cria, não é? Modelo indireto, simulação. A gente vai tentar chegar o mais próximo possível à estimativa para poder monitorar política pública, mas nunca devemos deixar de apontar os problemas, as causas das causas, o porquê a gente chegou até aí. Né? Então, vamos ter que fazer, por exemplo, no norte e nordeste, para fazer mapeamento do impacto da perda do IPC, da morte de tantos idosos que empobreceu a família brasileira no norte e nordeste, a gente vai ter que, talvez, fazer busca ativa. E isso, ao final, eu lembro que Gabriel falou uma vez em um seminário, ao final, isso a gente vai ser muito mais caro, porque a gente vai ter que fazer tantas pesquisas de amostras grandes em setores, que ao final vai ser muito mais caro para o Brasil, se tivesse incluso algumas perguntas que eram importantes. Gabriel, eu acho que foi você que falou isso no seminário, que eu me lembrei. Mas é isso, a ciência vai procurar modelo, e demógrafo, então, a gente aprende isso desde pequenininho. Eu acho curioso, assim, vou passar a palavra já para o Gabriel, para ele dialogar um pouquinho com a Dália. Eu acho muito curioso, assim, que eu me lembro de quando eu estava fazendo doutorado na demografia, a gente estuda, né, os métodos e técnicas demográficas, e aí eu comecei a me dar conta de que, na verdade, assim, o Brasil faz muito uso, né, dos métodos e técnicas demográficas para poder fazer correção, para fazer avaliação de qualidade de dados. Em algum momento eu tive uma conversa com um colega que era da Europa e eles dizendo que, é claro, eles conhecem os métodos, mas que eles não têm uma necessidade absoluta de explorar isso na Europa porque os dados já são, por definição, de melhor qualidade. E eu fiquei pensando assim naquela época, né, do quanto a gente não só no Brasil, mas assim, em muitos lugares onde a gente tem esses problemas de cobertura de dado, né, de fonte de informação, do quanto a gente consegue dar uma certa plasticidade à ciência, né? Então a gente consegue ir por caminhos talvez um pouco mais tortuosos, mais difíceis, tentando recompor para poder fazer esses retratos que são tão necessários para a gente poder formular política pública. Mas a gente precisa reconhecer de que a gente usa, na verdade, esses recursos, mas a gente precisa garantir, como a Dália bem falou, o que a gente tem de mais nobre, né? Porque senão a gente começa a naturalizar, na verdade, as perdas que a gente vai tendo no caminho, né? De fonte de informação, de qualidade de dado, e aí vai ficando por aí mesmo, né? Então, não dá para naturalizar isso. A gente precisa, ao mesmo tempo, procurar identificar técnicas alternativas para poder tentar cobrir essas lacunas sem que a gente tenha que deixar de brigar, de ter, né, as lutas necessárias para poder manter aquilo que a gente tem de bom em termos de estatística pública. Gabriel? Assim, eu queria tentar fazer uma conexão de vários desses temas que a gente está discutindo, incluindo o que a gente vinha falando ontem da credibilidade, né, das instituições e das estatísticas, com toda essa discussão, porque eu acho que assim é um tema super complexo. A gente já vem discutindo isso há muitos anos. A gente tem tido essa discussão, ficou muito mais acalorada naquele contexto da discussão, de questionário, né? Aí entram tantas questões técnicas quanto políticas e um contexto político de mudança política, mas assim, eu acho que é importante retomar e rediscutir e sempre tratar esses temas, mas também a gente está num momento a credibilidade da instituição é tudo, né? Assim, o IBGE, o Ministério da Saúde, as instituições produtoras, se não tem credibilidade, praticamente inviabiliza o uso daquela informação e a colaboração da sociedade para a produção, para a própria produção das estatísticas. Então, nesse contexto, eu acho que é um momento de união e de discussão dessas questões das instituições produtoras de estatística como instituições de Estado, né, e não instituições de governo, ainda que venham governos diferentes, as instituições né, tentam se manter e têm todas as brigas políticas, mas aí reconectando com essa discussão do censo, acho que é um momento de união
de todas as áreas para tratar o censo como efetivamente o censo e o IBGE como um patrimônio da sociedade brasileira, instituição de Estado, e a gente fazer um esforço conjunto, independente do modelo de censo, do questionário, do quesito que foi incluído, que não foi, mas assim, a gente tem aí o próximo censo, que vai acontecer no ano que vem. A Dália colocou a questão do orçamento, tem tido essa discussão do orçamento, mas agora parece que, né, assim, teve até uma decisão do Supremo com o orçamento definido, então esse acaba que é nunca é completamente certo, mas dá uma tranquilidade um pouco maior do IBGE fazer o censo, mas o apoio no momento de preparar o censo e de realizar o censo no ano que vem de toda a sociedade, é importante que quem está participando aqui, os grupos de interessados, participem também ativamente desse movimento, é fundamental, né? Assim, acho que é um movimento conjunto justamente para garantir que esse censo, os resultados que vão sair, que são os resultados que a gente vai usar para os próximos 10 anos, querendo ou não, né? Que, por tudo que a gente já colocou em muitas questões, é a única fonte de informação ainda, né? Então, assim, que a gente consiga fazer um censo de qualidade para que a gente possa usar esses resultados nos próximos anos, né? E para isso a gente precisa de ter credibilidade na instituição que está fazendo o censo, né? E credibilidade no projeto do censo, com todos os percalços, as discussões, né? Assim, eu tenho minhas críticas, a Dara tem, o Rafael, cada um tem suas críticas e seus pontos. A gente foi tratando essas discussões ao longo do processo, mas eu acho que é o momento de defesa do processo do censo, né? Do censo como informação fundamental para a sociedade e do IBGE como instituição produtora de informação. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade, agora para o Marcos, só para a gente poder tentar elaborar um pouquinho, para que as pessoas talvez possam reconhecer um pouco as técnicas que vocês usam para poder fazer essas estimativas em pequenas áreas, porque elas têm pequenas distinções das técnicas mais tradicionais que a gente usa, né, para grandes populações. Então, se você puder, Marcos, queria que você falasse um pouco para a audiência que a gente tem hoje, assim, de quais são as vantagens de usar métodos alternativos para locais que têm um maior nível de imprecisão pelo próprio tamanho, né, da população. Ok. Antes eu queria só falar rapidamente sobre essa questão que Dália e Gabriel falou. Essa discussão vem sendo feita entre os demógrafos desde o início, né? Desde quando se começou a falar sobre a necessidade de reduzir quesitos, a necessidade de se contar bem a população no censo. Eu acho, a gente vem discutindo as consequências e alternativas disso, mas a minha opinião converge um pouco para o que Dália falou. Eu acho que há um risco de se economizar agora para gastar mais no futuro. E tem essa questão que o Gabriel levantou muito bem na apresentação dele. O censo é a única fonte de informação que nos permite uma análise a nível geográfico mais desagregada. Nenhuma pesquisa por amostragem vai solucionar isso, só vai acrescentar uma limitação a mais, que é o problema da incerteza em relação ao tamanho da amostra. Ainda que a pesquisa seja muito bem feita, a gente tem a PNAD aí, que a gente utiliza em várias estimativas de extrema relevância para a gente, mas a gente fica sempre na expectativa de confrontar as nossas estimativas de pequenas áreas justamente quando aparece o censo demográfico. Isso fica extremamente prejudicado, esse corte. Quer dizer, a discussão começou sobre a necessidade de melhorar a qualidade do IBGE, contar muito bem a população, e a gente termina com um corte brutal no orçamento. Que impacto que isso vai ter na qualidade da informação? A gente não sabe ainda. Espero que não tenha muito, espero que a gente ainda consiga fazer, utilizar o censo na mesma magnitude que a gente vem utilizando até o momento. Sobre a comparação, a gente está sempre buscando, como Dália falou, né? Na academia, a gente tem um espaço de experimentações, a gente tem liberdade para experimentar. O que a gente busca é sempre trazer a melhor estimativa possível e vai atualizando isso na medida em que a gente vai avançando na pesquisa. E o que eu falei hoje não é nada mais do que um avanço em relação a algumas limitações que os métodos demográficos têm, né? Hoje você vai tentar aplicar os métodos demográficos, por exemplo, para a estimativa do grau de cobertura, são extremamente limitados em função de quebra de alguns pressupostos desses métodos, é somente mortalidade adulta, aí você tem que corrigir diferentemente a mortalidade infantil. Felizmente, tem a informação
do óbito e dos nascimentos no censo, desde 1940, que nos permitem, através de técnicas demográficas, estimar a cobertura dos nascimentos e dos óbitos, até mesmo para áreas menores. A gente já tem feito algumas experimentações em relação a isso. Mas você tem que compatibilizar essas curvas, né? Corrigidas por diferentes métodos, com suas limitações. E o que essa combinação que eu trago, né, de metodologias faz é justamente amenizar um pouco, né, essa dificuldade, flexibilizar ainda mais esses pressupostos e adicionar uma medida de incerteza nas estimativas, que é, quando se fala de pequenas áreas, é algo extremamente relevante. Muito bem. A gente tem ainda 4 minutinhos. Eu vou, então, passar a palavra para vocês mandarem uma mensagem final aí com 1 minutinho cada um, e aí, na sequência, eu encerro. Tudo bem? Então, a gente pode fazer pela ordem que foram as apresentações. Então, começamos com o Gabriel, com essa mensagem final, depois Dália e fechando com o Marcos. Tudo bem? Tá bom. Só antes de ter uma última questão aqui que eu estou lendo, sobre sobre a periodicidade decenal do censo. Então, antes, se me permite, eu posso responder. Eu acho que é uma discussão também complexa, porque o censo, ao mesmo tempo que ele é a única informação que fornece, né, estimativas para esses níveis mais desagregados e com toda essa riqueza, é uma operação muito cara, né? Então, assim, até por isso que também tem toda essa discussão do orçamento, porque, enfim, eu acho que qualquer centavo investido no censo vale a pena e retorna para a sociedade muito mais do que isso, mas são 2, 3 bilhões de reais, que não é desprezível, e a gente está num contexto de restrição orçamentária, tem de disputa por recurso. Então, assim, é muito difícil você fazer uma operação com uma frequência maior do que decenal, né? Então, assim, a gente teve já na década de 90 e 2000 as contagens populacionais, que produziram essencialmente totais, né, populacionais por município. Era para ter sido feita uma contagem no meio dessa década também, que passou, infelizmente não foi feita por questões orçamentárias. Então tem esse debate. Alguns países têm discutido, o Brasil discutiu em algum momento também, mas também tem suas complexidades, vantagens e limitações, que é fazer um censo, né, o que se chama de censo contínuo. Você faz o censo, vai atualizando a cada ano, faz uma parte. Enfim, tem alternativas. Mas assim, é algo que não tem um consenso, né? Tem toda essa discussão da necessidade da informação e do custo-benefício dessa informação, né? Obviamente, não tem nenhum país que faz um censo anual nesses moldes. Aí tem possibilidade de fazer censo por registro, enfim. Então, é toda essa questão, né, técnica e levando em consideração o contexto do país também, né? Porque não dá para, de repente, falar que o Brasil vai fazer um censo por registro porque a gente quer, mas num país que não tem essa cultura, né, de ter registros. Mal a gente está discutindo aí, a gente tem os registros de nascimento e óbito, né, mas a gente precisaria de um segmento muito maior e de um histórico muito maior para conseguir implementar censo nessa modalidade. Mas então, assim, e aí já passo, eu queria só, enfim, com isso, já estourei meu tempo, agradecer a oportunidade, sigo à disposição e agradecer o convite. Foi ótimo debater e tratar desse tema com vocês. Obrigado, Gabriel. Dália. Muito rápido, obrigada pela sessão, muito boa, também ficará na memória do censo 2021, 22. E, Gabriel, acho que estamos todos juntos com isso. O negócio é fazer o censo o melhor possível. Sem dúvida, pode contar com o Fiocruz, o Rafael também é Fiocruz, estamos juntos, o próprio sindicato da Fiocruz também defende muito. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o que temos que unir nossa força e fazer o melhor censo possível. Isso. Obrigada. Obrigado, Dália. Marcos? Marcos está mudo? Só agradecer o convite, é um prazer sempre apresentar esses resultados e dizer que, através daquele contato de e-mail, quem tiver mais interesse sobre as metodologias e resultados, é sempre um enorme prazer compartilhar isso com quem tiver interesse. Obrigado.
Então, muito obrigado, gente. Vamos encerrando agora a mesa. Eu estendo esse convite do Marcos para que as pessoas conheçam mais esse campo da demografia em saúde pública, que é um campo que precisa ser mais explorado no Brasil. Então, vamos encerrando. Obrigado pela audiência, pela participação, pelo chat. Um abraço para todos.